Amigos e amigas, povo brasileiro. Primeiro, uma desculpa pela falha de pesquisa no vídeo anterior, mas agora está tudo batendo. Vamos direto ao ponto e depois fazer uma análise e um pedido. Aqueles que dizem que os policiais militares e as forças armadas poderiam atirar no povo brasileiro comum se forem comandadas a isso, comparando as mesmas às atuais forças armadas da Venezuela, estão completamente equivocados. Isto nunca acontecerá a despeito da hierarquia e da cadeia de comando. Existe uma máxima nas Forças Armadas de que ordem errada não se cumpre, mas se prende quem deu a ordem. Não temos militares irresponsáveis nas Forças Armadas do Brasil. Vamos lá. Durante o governo de Carlos Pérez, as Forças Armadas da Venezuela reprimiram o levante popular com violência em fevereiro de 1989, fazendo muitos mortos. Vocês já podem notar que as mesmas já tinham uma tendência para a violência, mesmo em regimes democráticos, ao contrário das nossas Forças Armadas. Pérez fez uma reforma econômica, mas 2 anos depois, em 4 de fevereiro de 1992, a escassez de alimentos e a inflação de 30% levaram o major Hugo Chávez a fazer um levante militar contra Pérez, mas fracassou. Chávez foi preso, mas saiu da prisão em 1994. Em 1998, ele alcançou o poder pelos votos. Em 11 de abril de 2002, as tropas de seu governo novamente abriram fogo contra 150 mil trabalhadores da indústria de petróleo que faziam greve geral e protestavam contra Chávez. Houveram 20 mortos e mais de 110 feridos. Você pode notar que as Forças Armadas da Venezuela novamente exibiram sua tendência mortal, a despeito do presidente. Por causa desse massacre, a Guarda Nacional se levantou, deu um golpe militar e depois Chávez, sem matar ninguém. Pedro Carmona assumiu. Contudo, o povo comunista não reagiu bem às medidas de Carmona e os apoiadores de Chávez o levaram à renúncia 3 dias depois, em 14 de abril de 2002. Quando voltou ao poder, Chávez executou sem misericórdia os comandantes patriotas e os oficiais da Guarda Nacional que o haviam deposto, mas não o haviam ferido. Quanta misericórdia, quanta retribuição, né? Em seguida, Chávez demitiu todos os 19 mil trabalhadores da indústria de petróleo que faziam greve, contratando aposentados, estrangeiros e militares para fazer o seu trabalho. Chávez foi sendo reeleito através de urnas manipuladas até morrer em março de 2013. Seu vice, Nicolás Maduro, assumiu o poder e tem seguido uma linha ainda mais ditatorial do que Chávez. Ele deu treinamento militar a milhares de membros de seu partido para que estes pudessem agir como militares espiões dentro das Forças Armadas da Venezuela. Graças a esta medida e a criação de esquadrões da morte que usam máscaras de caveira e executam os líderes oposicionistas, e as Forças Armadas, que incluem os militantes espiões, que executam a quem desobedece, as Forças Armadas da Venezuela estão atirando novamente contra centenas de milhares de protestantes e oposicionistas. Maduro tem assim ficado no poder. A gente pode notar claramente que as Forças Armadas da Venezuela não têm absolutamente nada a ver com as nossas. Em composição, em treinamento, em ideologia e moralidade. Entendemos um descontentamento com a imobilidade do alto comando, mas acho descabido imaginar que as nossas tropas possam agir tão sem consciência cívica e moralidade quanto a da Venezuela. Isso é uma injustiça muito grande ou um receio descabido. Nossas Forças Armadas jamais iriam atirar no povo honesto e trabalhador, mas sim em movimentos e agentes terroristas e criminosos que ameacem a segurança dos cidadãos patriotas e trabalhadores honestos.
Contudo, elas precisam do apoio do povo para termos certeza de que não irão reagir, como no caso de Chávez em 2002. Assim sendo, os patriotas têm certeza de que um regime militar é a saída para essa nação. Confiamos nas Forças Armadas e pedimos que elas se atenham a seu juramento e que usem a inteligência para considerar que, primeiro, o povo honesto se sente representado pelas Forças Armadas e tem apoiado sua intervenção urgente no regime atual. Tal apoio pode ser constatado por manifestações, pesquisas, entrevistas feitas pelas próprias Forças Armadas e por vários institutos, pela mídia e por nosso próprio grupo Brasil pela Direita. As manifestações continuarão a ser promovidas para provar o apoio do povo a uma intervenção militar. E 2. Fatos públicos recentes comprovam que todos os poderes da União não estão exercendo suas funções como manda a Constituição. Vamos fazer uma análise rápida. Dezenas, se não centenas de congressistas e políticos em geral, espalhados pelo país afora, já foram implicados seriamente nas investigações da Operação Lava Jato, o que prova a falta de representatividade e legitimidade do poder legislativo no Brasil. O poder executivo não é nada melhor. O ex-presidente Collor foi impedido por corrupção. O ex-presidente Lula já foi condenado por corrupção e recebimento de propina, e tudo indica que também o será em outros processos. A ex-presidente Dilma foi eleita com uso de urnas fraudáveis e só foi impedida depois de ter praticamente destruído a nação, corrompido o ambiente e quebrado todas as estatais, destruído a educação, a saúde, a segurança, o transporte, os valores morais e éticos da nossa cultura cristã e traído a nação ao fazer acordos maléficos ao povo com nações comunistas e muçulmanas. O atual presidente Temer não tem o mesmo estirpe maléfico de Lula e Dilma, pois apesar do PMDB ter feito alianças passadas com os socialistas, ele está cedendo às fortes pressões da nova facção da nova ordem mundial, que é da direita e contrária à mesma. Desta forma, ele tem feito alguns atos que favorecem a nação, os empresários e os trabalhadores, como esta última reforma trabalhista, que vai propiciar uma recuperação da economia, benefícios para quem busca emprego e trabalha bem e corte de muita coisa injusta, como a obrigatoriedade de contribuir por os sindicatos, principal motivo pelo qual a reforma foi criticada pelos comunistas. Mas, por outro lado, Temer foi escolhido pela Dilma para ser seu vice e assim conseguir a aliança do mesmo. Ele assistiu à execução do projeto de governo do PT que causou a destruição de todo o país durante o tempo em que era vice-presidente. Ele podia ter se oposto e saído, mas ele não o fez. Talvez por prever o que ia acontecer, mas mesmo assim ele não é nenhum salvador da pátria. Para piorar, um presidente que precisa aprovar centenas de milhões em projetos propostos por deputados para garantir a posição deles, na hora de avaliarem sua culpa no processo de impedimento por corrupção que está rolando no Congresso, já definiu claramente que, primeiro, ele concorda com a prática de dar propinas, porque ele acabou de praticá-la, de modo legal, mas acabou de praticá-la. Ele não achava que o Poder Legislativo iria absolvê-lo dessas acusações sem receber propina, senão ele não teria dado. Por outro lado, a omissão e a conivência do Poder Legislativo da maior parte do Congresso durante tudo isso prova que a maioria dos congressistas não tem idoneidade, competência e patriotismo para nos representar e gerir as leis do país. Isso inclui todos os partidos. A omissão e a conivência do Supremo Tribunal Federal, que tinha a obrigação de interceder nesse processo de corrupção feito publicamente, também provam que o Poder Judiciário não tem competência e muito menos coragem para gerir a justiça do país.
A falta de idoneidade e competência do STF também se evidenciou claramente quando o ministro Marco Aurélio mandou soltar o ex-ministro José Dirceu e liberou o retorno de Aécio Neves ao Senado, apesar de todas as delações e provas obtidas contra eles. Ou seja, todos os poderes da União estão claramente comprometidos, corrompidos e sem nenhuma legitimidade para continuarem a exercer suas funções neste desgoverno que vigora. Para concluir, aqui vai o meu pedido, para que o povo brasileiro e as Forças Armadas se levantem e se insurjam contra essa quadrilha de políticos corruptos, de comunistas ladrões que se apoderou do país. Brasil sempre. Obrigado.